A paz do Senhor Jesus Cristo, sejam muito bem-vindos aqui no meu canal. Eu sou a missionária Emanuele Vasconcelos, sejam muito bem-vindos. Hoje vamos dar sequência ao estudo da CPAD, Escola Dominical, EBD, Escola Bíblica Dominical. Nós estamos aqui finalizando o estudo bíblico da CPAD, segundo trimestre de 2025, e o Verbo se fez carne. O estudo que nós estaremos hoje praticando a leitura do ensinamento bíblico é Jesus, o pão da vida, lição número 4. Amém? Que o Senhor Jesus nos dê uma boa lição, em nome de Jesus, me capacita com uma boa leitura e abençoa você, repreende toda distração maligna em nome de Jesus. Amém? Vamos lá, a quarta lição do estudo bíblico da CPAD, Jesus, o pão da vida. Amém? O texto áureo é Eu sou o pão da vida, que está em João 6,48. Verdade prática. Jesus é o pão da vida que sacia a fome espiritual de todo ser humano. Né? Aqueles que gostam de tirar print, este é o momento. Fiquem à vontade. Vamos lá. Os textos coligados com esse maravilhoso estudo está em João 6:30, 31, que diz: Jesus é a revelação do pão do céu. Em João 6, versículo 41 e 42, diz: Jesus, o pão que desceu do céu. E João 6, 52 ao 53, Jesus é a verdade revelada nos símbolos da carne e do sangue. João 7, versículo 6, 8 diz: E a chegada da presente hora de Jesus. João 8, 31, 32, Jesus é a verdade que liberta. E João 8, 41, 47, Jesus é a verdade vinda ao Pai. Glórias a Deus, Jesus é maravilhoso. A nossa leitura bíblica em classe está em João, capítulo 6, versículo 1 ao 14. Dá uma pausa no vídeo aí, tira um print, fique à vontade na presença do Senhor. Aleluia. Vamos estar lendo. João 6, versículo 1 ao 14, tá bom? Depois disso, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é de Tiberíades. A grande multidão que seguia porque via os seus sinais que operava sobre os enfermos, e Jesus subiu ao monte e se assentou-se ali com seus discípulos. E a Páscoa é a festa dos judeus, estava próxima a ser chegada. Então Jesus, levantando os seus olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, e disse-lhe a Felipe: Onde compraremos pão para estes comerem? Presta atenção nessa parte. Mas dizia isso para experimentar, porque ele bem sabia o que já havia de fazer. Então Jesus, meio que ironicamente, sabe quando o pai fala para a criança assim: tá vindo seus coleguinhas ali brincar com você e ele não tem nada para comer, mas você já preparou um piquenique numa cestinha já pronta ali para todas as crianças comerem. Jesus pensou dessa forma. Que coisa linda, a gente me emociona, tá vendo meus olhos aí d'água? Ai, isso é tão lindo. Vamos lá. Felipe respondeu-lhes: 200 dinheiros de pão não lhe bastarão para que cada um deles tome um pouco? E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mais que isso para tantos. Mas isto mais que isso para tantos, tipo assim, vai dar para todo mundo? E disse Jesus: Mandei assentar os homens, e havia muita relva naquele lugar. E assentaram-se, pois, os homens em números de quase 5.000 homens, né? Então, tipo assim, gente, tava num matagal. O povo não queria nem saber. Foi lá se sentar com Jesus. E Jesus tomou os pães e, dando graças, partiu pelos discípulos, pelo que estavam sentados, e igualmente também os peixes, quanto eles quiseram. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: Recolhei os pedaços que sobejaram,
quer dizer, sobraram, para que nada se perca. Então, vemos aqui duas semelhanças que eu gosto muito de referir e sempre citar, que Jesus não gosta que desperdice alimentos, né? E o segundo ponto que nós devemos observar, que Jesus sempre agradeceu o alimento. Então, nós, antes de comermos o alimento, isso é prática de Jesus. Agradecer o alimento, seja qualquer coisa que você for comer, em qualquer lugar, agradeça a Deus. Aquele pão, aquele alimento pode estar até consagrado a alguma coisa ruim. A partir do momento que você agradeceu, a prática de agradecer, ela quebra o mal, tá bom? Vamos lá. Recolheram-se-nos, pois encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobejaram e os que haviam comido. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, dizia: Este é o verdadeiro profeta que devia vir ao mundo, né? Então eles ali não reconheciam ainda Jesus como o Messias, né? Mas como o profeta. Deixa eu só dar uma arrumadinha nesse negócio aqui. Só um minutinho. Glória a Deus. Introdução, e o Senhor multiplicou os pães. Vamos lá. Introdução. O Senhor multiplicou os pães e os peixinhos para saciar a fome de uma grande multidão. No entanto, ele notou que as pessoas estavam focadas apenas nas suas necessidades materiais, preocupando-se unicamente em saciar a sua fome imediatamente. A lição desta semana visa demonstrar que somos dependentes de Deus, e essa dependência não se limita às necessidades materiais, mas, acima de tudo, refere-se à nossa necessidade espiritual, que é só do pão da vida, pode saciar plenamente a nossa vontade. Jesus e a multidão e o milagre da multiplicação. A multiplicação de pães e peixes. O Evangelho de João relata que um dos mais impressionantes milagres de Jesus, quando ele conseguiu alimentar quase 5.000 homens com 5 pães e 2 peixinhos, de versículo 9, né? A narrativa do milagre dos pães e peixinhos estava presente no quadro do Evangelho de Mateus 14, versículo 13 e 21, em Marcos 6, 32 ao versículo 44 e Lucas 9, do versículo 10 ao 17. No capítulo 6, versículo 1 de João, começa com a expressão depois disso. E depois disso, tem entre parênteses, e depois disso. Essa frase refere-se aos acontecimentos que seguiram as palavras que Jesus dirigidas aos judeus em Jerusalém durante provavelmente a festa de Páscoa mencionada no capítulo 5, o milagre. O único milagre mencionado no quadro do Evangelho, o evangelista procurava mostrar multiplicação dos pães e os peixinhos nesse capítulo como uma manifestação de poder ilimitado de Jesus. Por esta razão, ele destaca a imagem de Jesus ao alimentar uma imensa multidão composta por homens e mulheres, jovens e crianças que o seguiam. Na narrativa, João revela o poder do Criador divino, que é capaz de trazer à existência daquilo que anteriormente não existia, de João 6, versículo 11 ao 13. Assim, o milagre da multiplicação de pães e peixinho designa-se aos milagres e de cura de outros tipos. Qual era o interesse da multidão? Nós já sabemos. Jesus percebeu que a multidão seguia devido aos milagres e cura realizadas, mas não para escutar a mensagem. Em Jerusalém, os líderes religiosos judeus não apenas rejeitavam-nos como Messias, mas como também procuraram a morte e ao deixar Jerusalém, o Senhor desejou afastar-se para estar a sós com seus discípulos, mas a presença da multidão frustrou esse desejo de João 6, 2. Então a gente vê aqui que Jesus queria ficar ali um pouquinho ali com os discípulos, conversando e pregando da palavra de Deus, mas Jesus, ele viu aquela grande multidão chegando ali e ele não resistiu, ele falou: poxa, tá vindo muita gente ali, o povo tá com fome, porque Jesus já sabia que o povo estava com fome, que Jesus, ele é Deus, né, ele estava como homem, mas o Espírito Santo estava ali junto com ele.
né, direcionando ele como nós somos direcionados também. Quantas vezes você olha para uma pessoa e fala assim, aquela pessoa está com fome, aquela pessoa precisa daquilo, e você não sabe nem de bem onde essa ideia, e depois você vai ver que é o Espírito Santo de Deus que soprou no seu coração. Nós temos discernimento das coisas do Senhor, a gente sabe quando é Deus que está soprando no coração da gente, e Ele confirma, né? Então vamos lá. Ele notou que as pessoas não estavam interessadas em ouvir a palavra como o Filho de Deus. Como o Filho de Deus. No dia seguinte, encontrou novamente a multidão que queria mais pão e confrontou e mostrar buscar apenas alimento material, ignorando a verdade do pão do céu para as suas almas. Em João 6, 27. A situação não é muito diferente hoje em dia, quando muitos se apressam atrás de milagres, mas porque por poucos demonstram interesse pela palavra de Deus. De fato, nosso Senhor compreende as necessidades humanas, mas Ele sabe que não são grandes milagres que resolverão os problemas das pessoas, pois isso é preciso algo mais profundo para alimentar as almas, né? Então, assim, o que quer dizer essa palavra? Quer dizer que nós, como servos e servos do Senhor, sabemos que Deus sabe que a gente precisa pagar nossas contas, sabe que a gente precisa de uma casa própria, sabe que a gente precisa de um carro para se locomover, sabe que a gente precisa de um dinheiro para pagar um remédio para as crianças, talvez, um exame, alguma coisa assim que nós precisamos fazer. Ele tem essa consciência, Deus ele sabe disso, e ele sabe que se a gente pedir, ele vai dar, porque ele é um Pai justo. Só que essa palavra quer se referir é porque o mais importante para nós é alimentar a alma, é onde a nossa carne milita contra o espírito. E é isso que nós devemos focar todos os dias, né? Que nós normalmente nós ignoramos isso e achamos que isso não é tão importante, mas acaba que no fim a gente acaba vendo que a importância, sim, de alimentar nosso espírito da forma correta, né? Jesus desafia a fé dos discípulos. Jesus subiu ao monte. Que monte seria esse? Não existia uma designação específica para o local. Qual monte que é? Ninguém sabe. Tal como que toda a região montanhosa, havia algumas elevações de terrenos, embora não fossem particularmente altas, podiam servir como um local adequado para Jesus dirigir-se aos seus discípulos e à multidão. Assim ele subiu ao monte e sentou-se com os seus discípulos. E a partir dali, nosso Senhor avistou uma grande multidão que dirigia-se ao seu encontro. Por isso decidiu testar os seus discípulos Filipe, perguntando-lhe: onde compraremos pão para estes comerem? Em João 6, 5, versículo 6. Todo o relacionamento de Jesus com seus discípulos estava sempre fundamentado em um ensinamento, correto? Só uma questãozinha aqui, esse estudo que eu estou lendo junto com vocês, tá, gente? Quando fala que Jesus ele avistou a multidão, ele elevou os seus olhos, né? Provavelmente ele levou os olhos para Deus, porque ele estava no monte. Ele tem que olhar para baixo. O povo estava vindo de baixo para cima, ele estava no monte. Então, quando ele elevou os seus olhos, ele viu os montes. Então, ele estava olhando para cima e naquele momento ele olhou e viu as pessoas. Olha, tá vendo gente ali, né? Então, vamos lá. Eu imagino isso, que seja isso, pela descrição da palavra. O desafio para os seus discípulos. O Senhor utilizou a situação de uma multidão necessitada para transmitir aos seus discípulos uma valiosa lição. Nesse momento, os discípulos compreenderam que muitos dos desafios da missão evangélica não podem ser superados apenas com esforço humano. Os discípulos, como Filipe, foi colocado à prova por Jesus em enfrentar dificuldades de alimentar essa multidão faminta, em João 6, versículos 7 e 10. Aqui o Senhor estava demonstrando a limitação humana em resolver os problemas complexos. Naquele local não havia comida suficiente nem possibilidade de comprar para satisfazer a necessidade da multidão. O Senhor desafia assim a fé dos discípulos, sempre com um intuito de promover o seu crescimento espiritual, de João 6, versículo 6, 14. Uma lição de provisão. Os discípulos descobriram em meio que trazia consigo o lanche da terra. É isso mesmo, o lanche da terra. Contudo, em seus alforjes, 5 pães pequenos de cevada e 2 peixinhos. De João 6, 9. Jesus pegou esses pães e peixinhos e deu graça
e o Pai, por meio de suas mãos, realizou um milagre de multiplicação. A quantia foi tão grande que precisava buscar alguns cestos para distribuir os pães e os peixinhos. A multidão e guardava o que restou. Assim todos comeram até saciar. A lição que tiramos desse episódio é de Deus, que surpreende com a solução extraordinária. Ele manifesta do seu poder e de provisão para aqueles que acreditam nele. Glórias a Deus. Jesus é o pão que desceu do céu. Qual o real interesse da multidão? No dia seguinte ao milagre da multiplicação dos pães e peixes, a multidão havia participado buscar Jesus na região de Cafarnaum, conforme indicado em João 6:22 e João 6:24. Ao encontrá-lo, Jesus transmitiu uma mensagem clara e disse-lhe: na verdade vos digo, em quem buscais, não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. João 6:26. O Senhor compreendia que a percepção daquela multidão sobre ele era puramente social. Desejavam um líder que saciasse as suas necessidades materiais. No enquanto, para eles, o pão físico do nosso Senhor queria oferecer-lhes o pão que desce do céu, que é João 6:32, 33. O povo não percebia que a multidão dos pães era apenas uma representação do verdadeiro pão da vida que Jesus tinha para dar. Nosso Senhor é o pão da vida, o pão que realmente apazigua a fome do ser humano, de João 6:27. O pão do céu. Não é preciso debater a respeito da identidade do pão do céu, pois se trata-se do próprio Jesus. O nosso Senhor confirma que tá apagado aqui, ó. Vocês vão falar que eu não tô lendo errado. Deve ser, não sei o que ser, divina quanto diz, eu sou. E pelo menos 7 declarações somente do Evangelho vão a João autenticar essa identidade divina do versículo 1. Eu sou o pão da vida, de João 6:35, 44, 51. Número 2. Eu sou a luz do mundo, de João 8:12 e João 9:5. 3. Eu sou a porta das ovelhas, João 10, 7, 9. E eu sou o bom pastor, em João 10, 11, 14. 5. Eu sou a ressurreição da vida, em João 11, 25. 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, de João 14, 6. Eu sou a videira verdadeira, de João 1, 5, 15, 1, 5. E é isso. Né? Eu sou. Ele fala várias vezes, eu sou. Né? É o grande eu sou. Daí que vem o grande eu sou, da música do Fernandinho. Eu sou... Ah, não, é do Oficina G3. Perdão. Há uma comparação do versículo 32 entre o maná na peregrinação de Israel no deserto sob a liderança de Moisés, com o verdadeiro pão que desceu do céu, ou seja, o próprio Jesus Cristo, nosso Senhor, que afirma que se alimentar deste pão viverá para sempre, de João 6, versículos 50 a 51. O que é comer do pão? Observamos que na mudança na palavra de Jesus passa de pão vivo, é descer do céu, para o pão que eu der é a minha carne, de João 6,51. Mais tarde o apóstolo Paulo fez a associação simbólica entre o pão da ceia do Senhor e a carne de Jesus, afirmando: isto é o meu corpo e isto é o meu sangue, de 1 Coríntios 11, 24, 25. De forma evidente, ao mencionar e partilhar da sua carne, o nosso Senhor refere-se à sua morte na cruz, onde oferece a sua vida em prol dos pecadores que se arrependem e creem no Evangelho, proporcionando-lhe salvação e vida eterna. Conclusão. Nessa lição compreendemos que Jesus é o pão da vida e se ofereceu por nós. Assim, aqueles que se alimentam da palavra satisfazem a sua fome espiritual e recebem da vida eterna. O nosso Senhor Jesus é o pão que veio do céu, uma
alimento inextinguável que nutre para sempre. Por consequentemente, não devemos limitar-nos ao alimento material, que tem uma função fisiológica relevante, porém passageira. Aspiremos, portanto, ao alimento celestial que proporciona a vida em abundância eterna. Então é isso, gente. Esse é o verdadeiro pão da vida, né? Estudamos aqui. Deus abençoe a sua vida. Se você gostou desse estudo, deixe o seu joinha aí na mãozinha, clica na mãozinha, ou se você não gostou, pode colocar dislike, não tem problema. Eu preciso saber o que você achou desse estudo. O importante é você reagir de alguma forma. Tá bom? Se tem alguma coisa a concluir, ou acrescentar, ou a criticar, pode colocar aqui nos comentários. Fique à vontade, fique livre para fazer o que vocês quiserem, tá bom? Compartilhe esse vídeo com mais pessoas, para que também as pessoas tenham o direito de ouvir e compreender a palavra do Senhor. Muito obrigada, grande beijo, Deus abençoe.